Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme da Tora, sou sócio-head da área de consórcios aqui da Natos, escritório do BTG. Hoje a gente trouxe um convidado muito querido, Fabrício Peruso, investidor, e também criador da estratégia da Mega Combo, né, que é uma ideia de usar a carta de crédito, o consórcio, tanto como investimento e também como a ideia da aquisição patrimonial. Vou pedir para o Fabrício se apresentar e também compartilhar conosco como foi a experiência dele em relação toda a experiência que ele trouxe até fundar a Megacom. Então, obrigado, Guilherme. Sim. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A Natos é uma parceira da Megacombo aí na comercialização do plano exclusivo. Depois a gente vai conversar mais sobre ele. E a minha história com o consórcio, ela começou de forma bem, não vou dizer tranquila, e sim sobressaltada. Em 2001, com a derrubada das Torres Gêmeas, eu perdi todo o valor que eu tinha investido na Bolsa naquele momento. E basicamente todo o meu patrimônio estava investido na Bolsa. E aí eu pensei, preciso me organizar, preciso botar as ideias em ordem, ver o que eu vou fazer. E fui fazer um curso de transações imobiliárias. E nesse curso, uma das colegas vendia consórcio. E eu pensei, vou parar de gastar dinheiro trocando de computador, comprando máquina fotográfica, que era os brinquedos eletrônicos que eu gostava na época, e vou plantar um dinheirinho todo mês aí para algum dia fazer os meus investimentos em imóveis. E nisso, fiz 2 cartas de consórcio lá com ela, fui pagando, 8 meses, 9 meses, recebo um aviso por e-mail ali de que eu fui contemplado. Aí ela me liga e pergunta, Fabrício, tu tem uso para essa carta? Tu vai comprar algum imóvel? E era uma carta de valor pequeno, então com as 2 cartas talvez eu até comprasse um imóvel, mas com aquela única carta que tinha contemplado eu não comprava. E eu disse para ela, não, vou deixar ela ali, está rendendo, enquanto eu não utilizo o crédito, quando contemplar outra, talvez sim, eu procure um imóvel. E ela me falou que tinha um outro cliente dela que tinha interesse em comprar essa carta de mim, e me pagava o dobro do que eu tinha pago até então. Como assim? Não, tu transfere a tua carta para essa outra pessoa e transferindo, teu nome sai desse consórcio, tu não tem mais nenhuma dívida do restante dele, e esse meu cliente que está precisando desse valor a mais de crédito que tu tem para completar um outro que ele está usando para comprar um imóvel, te paga o dobro do que tu já pagou até agora. Gostei? Bom negócio. Me arranja outro desses quando eu contemplar a próxima. E aí nisso vendi a carta, e naquela época eu tinha o site informativo Moeda Corrente, foi o primeiro portal de finanças pessoais no país. E aí eu escrevi um artigo explicando como eu tinha ganho dinheiro investindo em consórcio imobiliário, sem envolver imóveis nesse investimento. E aí, com esse artigo, eu fui jogando, conversando sobre o assunto em listas de discussão, na época, eram listas de e-mails, Pai Rico, Pai Pobre, Empreender para Todos, e o pessoal foi perguntando, eu fui tirando dúvidas, e a gente foi refinando aí o método numa grande troca de ideias aí com quem se interessava sobre o assunto. Aí é que começou o meu investimento em consórcio de verdade. Começou aí, né? Isso faz quanto tempo, Fabrício, aproximadamente? 23 anos. 20 anos. Em 2002, eu adquiri meu primeiro consórcio. Em 2003, no final de 2002, eu contemplei, e no início de 2003 eu escrevi o artigo e publiquei, explicando como é que eu estava fazendo para ganhar dinheiro com isso. Perfeito. E Fabrício, em relação também à estruturação da Mega Combo, né? Que é o que a gente usa hoje para nossos investidores aqui também da Natos. Como é que foi para ti a criação do método, explicar isso para os investidores e tudo mais, né? Porque a gente tem os investidores têm uma ideia do consórcio como algo que somente tem a questão do sorteio, né? A gente vai explicar a diferença hoje das cartas que a gente usa, a parceria que a gente tem, né? Até para te explicar essa parte. Mas me conta como é que foi trazer isso, né, para os investidores, né? Você teve a experiência de ser contemplado, mas como é que foi para passar isso para as pessoas? Então, quando eu comecei, a minha primeira experiência, ela foi baseada pura e simplesmente na sorte. Eu comecei uma carta, eu não sabia se era uma carta boa, média ou ruim. Eu comecei a carta com a administradora que a minha colega de aula vendia, no plano que eu escolhi pelo valor da carta, quanto eu podia pagar, qual era o prazo, qual era o valor da prestação e quanto era o crédito. A conta fazia algum sentido.
e eu tive sorte de ser contemplado em 9 meses. Então, eu não tinha nenhuma... E eu não sabia que eu podia vender a carta contemplada com lucro. Então, foi tudo uma grande conjunção de fatores de sorte. Eu estava na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Por que na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa? Porque a administradora que ela representava era a melhor que existia no país. E ainda é a melhor hoje em dia, na minha opinião. E é por isso que a minha relação com a Rodobens, essa administradora, vem desde 2002, quando eu adquiri meu primeiro consórcio, seguindo até hoje, ilibada aí em todos os nossos investimentos pessoais, quanto dos clientes. Só que no momento em que eu contemplei, a minha formação é computação. E toda a área de números e de investimento sempre foram o meu hiperfoco. Meu pai foi funcionário do banco por toda a vida, então eu cresci frequentando o banco, eu cresci pensando em investimentos, eu cresci com os números ao meu redor. Então, quando eu tive muita sorte, contemplei e descobri uma possibilidade, eu comecei a analisar. Ok, como é que eu faço isso ser um método e não simplesmente depender da sorte? E aí é que eu fui estudar os diversos planos, as diversas administradoras e comecei a abrir as possibilidades para pensar, eu não vou me prender a qualquer coisa porque foi a primeira. Eu vou realmente estudar o que é bom, o que funciona e o que não funciona, tentando usar as probabilidades matemáticas a meu favor. E aí, nessa ampla pesquisa, eu acabei descobrindo que realmente eu tinha dado sorte de ter começado com a melhor administradora e que os planos que eu utilizava eram bons o suficiente, não eram perfeitos para o que eu queria, mas eram melhores do que os outros, de outras administradoras. Então, eu continuei fazendo isso com um pequeno favorzinho da sorte e sempre procurando como é que eu posso melhorar isso e como é que eu posso achar um plano que me ajude um pouquinho mais. Então, ao longo desses anos, até por ter me tornado, em seguida, representante da Rodobens, começar a ter essa conversa também mais interna, eu fui, na medida do possível, direcionando interesses que fechavam os números para o nosso objetivo. Então, alguns planos que iam ser abertos, eu sugeria, olha, quem sabe a gente, em vez de ter uma entrega desse tipo, a gente acrescenta uma entrega desse outro. E fui meio que tentando influenciar na medida do possível, nunca mudando muito radicalmente o rumo, mas a cada pequena melhoria os grupos se tornavam mais adequados para esse tipo de investimento. E aí, em 2023, culminou que com o nosso crescimento, com o tamanho da empresa já bem mais relevante em relação ao todo, a gente tinha capacidade de criar grupos próprios. Uhum. E aí foi o que a gente fez, a gente criou o plano exclusivo, dessa vez, sim, com todas as características para nos dar a probabilidade positiva. Então, a gente tira o fator sorte do investimento e coloca a probabilidade jogando a nosso favor. Agora, em relação aos grupos exclusivos que tu comentou da Rodobens, né? Consegue me passar mais detalhes, né, de como conseguiu ter essa estratégia, conseguir essa exclusividade com a própria Rodobens? Então, no momento em que a gente tinha volume suficiente para a gente fazer os nossos planos exclusivos, ou seja, no momento em que eu consigo abrir um plano onde eu mesmo consigo colocar todos os clientes dentro dele, sem depender de outros vendedores da empresa, outros representantes, por exemplo. A Rodobens é uma empresa que tem mais de 3 mil representantes. Então, no momento em que eu tenho um plano aberto, eu não sei que tipo de cliente, que perfil de cliente está sendo participativo dentro de um mesmo grupo onde eu estou colocando os meus. No momento que eu tenho um plano exclusivo, eu sei todos os clientes que estão lá dentro. Eu escolho o perfil para quem eu quero vender. Então, eu desenhei um plano com as características que eu queria para o meu próprio investimento. Se eu quero contemplar por sorteio, que é a contemplação que vai me dar o maior lucro na hora da venda da carta, como é que eu priorizo isso? Em vez de ter um grupo com 1.000 participantes, 2.000, 3.000, 4.000, deixa eu fazer um grupo menor, com menos gente concorrendo entre si. Então, eu tenho um grupo, o plano exclusivo tem um grupo com 650 cotas.
Se eu tenho a prioridade de entregar sorteios, e eu tenho 650 cotas em 216 meses, que são 18 anos, eu tenho que entregar, em média, para ficar realmente na média, 3 contemplações por mês. E eu tenho arrecadação por isso. Por que eu tenho arrecadação? Porque eu fiz o grupo tendo só parcela cheia. Não existe essa falácia de meia parcela, porque meia parcela implica em metade da arrecadação. E o dinheiro que é entregue nos sorteios, nos lances, é dinheiro arrecadado entre os participantes do grupo. O dinheiro não se fabrica. Então, um plano de meia parcela, ele não tem entregas suficientes para nos dar a métrica que a gente busca, contemplar o quanto antes por sorteio. O que eu fiz? Se eu tenho dinheiro para entregar 3 contemplações, deixa eu fazer 2 delas ser por sorteio. Então, eu tenho um plano hoje, que a gente usa no método, onde 2/3 dos participantes, 66%, vão contemplar por sorteio. E o 1/3 restante é contemplado por lance livre. O que acontece com essa questão do lance livre? O lance livre ele está na casa dos 50%, 55% no plano exclusivo. Então, ele é um plano também muito bom para quem quer ofertar lance e utilizar a carta para comprar imóvel. Só que esse valor de lance, ele é um valor adiantado ao grupo. Ele soma no saldo do grupo, e se em um mês eu tenho 50% a mais, no mês seguinte eu tenho mais 50% a mais, significa que naquele mês eu posso entregar uma contemplação extra. Em vez das 3 programadas, eu entrego 4. E essa 4ª, ela também é por lance livre. Então injeta mais 50% e já prepara para o mês seguinte para também entregar uma contemplação extra. E aí a gente vai fazendo essa bola de neve de contemplações acontecendo acima da média esperada, o que torna a nossa média de contemplação do grupo, que é de 18 anos, em vez dela se localizar no 9º ano, a gente puxa ela por volta dos 6 anos. E a gente entrega, então, muito mais em menos prazo. O grupo tende a terminar num prazo mais curto. Basicamente é isso. Com a matemática a nosso favor, a gente só usa o terceiro detalhezinho. Se eu fizer cartas, eu tenho capacidade de investir numa carta de 500 mil reais, 800 mil reais, com o valor mensal que eu posso pagar de prestação. Em vez de fazer uma carta de 500, uma carta de 800, vamos fazer o plano exclusivo só ter cartas de 100 mil reais. Porque eu faço 5 cartas dessas, 8 cartas dessas. E aí eu me aproximo das médias. E me aproximando das médias, eu sei que algumas das minhas cartas vão contemplar bastante cedo. Outras vão demorar um pouquinho mais. E a estratégia de lucro de cada uma, ela é diferente, mas ao longo de todo o processo, a gente sempre tem lucro, contemplando no início, no meio ou no fim. E quando eu falo dos 100 mil reais, o pessoal rebate logo de cara, tá, mas 100 mil reais não compra imóvel nenhum. E eu tenho dois argumentos quanto a isso. Não compra imóvel nenhum se tu não sabe que tipo de imóvel procurar. Mas a gente não está interessado em comprar imóvel, a gente está interessado em vender a carta. Sim, mas eu vou vender a carta para alguém que não vai comprar imóvel nenhum com esses 100 mil reais. E aí vem o pulo do gato, desse detalhe de que as cartas elas podem ser usadas em conjunto. Então, quando tu contempla uma carta de 100 mil, a tua carta vai ser vendida junto de outras cartas de 100 mil, de outros investidores que também contemplaram e vão colocar essa carta juntos no mercado. Então, quem compra vai comprar 5 cartas de 100 mil, 8 cartas de 100 mil, 15 cartas de 100 mil. E quando a gente vai na vírgula em relação à soma, né, na verdade o cálculo, hoje, devido à questão do financiamento estar extremamente alto, até pela Caixa, né, em relação a taxas, né, compensa mais ainda para o investidor que quer adquirir aquele bem, dar aquela entrada para adquirir aquela carta contemplada, do que somente ir direto para o financiamento. Sim, por vários motivos, inclusive, essa diferença. Uma é essa diferença de taxa. E o consórcio contemplado,
ele é adquirido pagando uma entrada ali de 30%, 35% para conseguir adquirir essa carta, que é dinheiro que tu está botando como lucro de quem efetivamente investiu e contemplou ela pelo sorteio. Só que o custo financeiro do que a pessoa que compra essa carta está pegando é mais barato do que o do financiamento. Mas tem outro detalhe interessante na questão da carta contemplada, que é a questão do valor da prestação. Um consórcio, ele tem a prestação consideravelmente mais baixa do que um financiamento. Então, muitas pessoas que não conseguem nem ser aprovadas no financiamento, porque a comprovação de renda dela não bate as 3 vezes o valor da prestação, a renda dela consegue bater as 3 vezes o valor da prestação do consórcio. Pensa num financiamento aí de... Vamos pensar num financiamento de R$1 milhão, a pessoa vai ter uma prestação de financiamento, sei lá, de R$8.500, R$9.000. Ela precisaria comprovar 3 vezes isso. No consórcio, a prestação dá R$6.500. Então, em vez de 36, em vez de 27, ela precisa comprovar 18 de renda. E pode juntar com a renda do cônjuge, então também facilita nesse sentido. Fica bem boa a comparação quando a gente faz com financiamento. Acho que, em outras palavras, assim, é uma comparação um pouco no cenário atual, né, das taxas que são praticadas. A diferença que a gente tinha há pouco tempo atrás é que no financiamento tu conseguia pegar um financiamento com 20% de entrada. E para adquirir uma carta contemplada, tu precisava de uns 35%. Então tinha essa diferença a favor do financiamento, em que quem efetivamente conseguia comprovar renda para a prestação restante, poderia, ok, eu não tenho dinheiro para comprar uma carta já contemplada, eu vou fazer no financiamento sabendo que vou pagar muito mais caro, mas é uma entrada que eu consigo fazer. Agora nem essa diferença tem, o consórcio ganha em todos os pontos. É a questão do prazo, né? Principalmente na questão do prazo, porque essa prestação de 8.500, 9.000, a gente está falando de 30 anos de financiamento, e a prestação de 6.500 do consórcio, a gente está falando num plano de 18 anos. Então, a gente, basicamente, a gente conversou agora em relação para onde vai, né, a questão da venda da carta, né? Isso. Então, resumidamente, pessoal, é isso que a gente queria explicar aqui, né? A gente tem as pontas, né, tanto a pessoa que está investindo no plano ali que a gente tem com a Mega Combo, e também a ponta já também da questão da venda, né? A gente já tem claro, questão de venda, Fabrício, hoje em média, quanto é que o pessoal consegue na venda da carta contemplada de rentabilidade? Pensa numa carta de R$100 mil, dessas que a gente faz como investimento, que tenha sido contemplada em 10 meses. A gente pagou R$6.500. A gente consegue vender essa carta ali na casa dos 24 mil. Então, a gente consegue uma boa rentabilidade. Multiplicar quase que por 4 o nosso investimento. E até a questão que tu comentou das cartas múltiplas de R$100 mil, né? É até pela questão do imposto, né? Isso, tem mais essa questão do imposto. Boa lembrança. Quando a gente vende uma carta contemplada, se a gente faz a venda por menos de 35 mil, ela entra na declaração de imposto de renda como lucro na alienação de pequenos bens. E esse tipo de bem, quando vendido, abaixo dos 35 mil, não paga imposto de renda sobre o lucro. Então, a gente vai pagar 6.500, vai ter 24 mil ali no valor de venda, e esses 17 mil e qualquer coisa que a gente tem de lucro entram isentos de imposto de renda. Cai na nossa conta, no final no meio do ano seguinte, a gente vai lá e coloca na declaração, ganhei 17 mil assim, mas isento, e não devo nada para ninguém. Então, vai aumentar teu patrimônio e está lá declarado de onde veio, tem origem esse dinheiro, mas não tem imposto. Perfeito. Acho que, então, resumindo, né, que a gente queria explicar, é que a gente tem ambas as pontas, né? A ponta do investidor e a ponta também. Sim, no momento em que a gente
Antes eu fazia essa intermediação da carta contemplada dos meus clientes individuais, eu fazia um a um. Eu tinha gente que queria comprar cartas contempladas e juntava as pontas. Uhum. No momento em que o volume começou a crescer, o que eu fiz para tornar a coisa toda mais robusta foi que eu abri uma nova empresa exclusivamente para fazer essa intermediação das cartas contempladas. Então, hoje a gente tem a Mais Valor Consórcios, que ela cuida de toda essa parte e é uma estrutura muito mais robusta do que era quando eu fazia pessoalmente com a minha conta corrente e tudo mais. A gente tem hoje contrato com o comprador da carta, contrato com o vendedor da carta, sócios na Mais Valor Consórcio, além de mim, são sócios de um dos maiores escritórios de advocacia tributária aqui do sul do país. Então, a gente está super bem calçado nessa questão jurídica da coisa, e a gente faz toda a intermediação financeira dessa transação. Então, quando alguém quer comprar uma carta contemplada, essa pessoa faz o pagamento para Mais Valor Consórcios e segura esse dinheiro como intermediário de confiança, faz a transferência da carta, o dono da carta contemplada sabe que a carta dele vai ser transferida, mas que o dinheiro dele já está seguro conosco. E aí, quando essa carta está efetivamente transferida, aí sim a gente faz o pagamento para o vendedor da carta. A gente garante as duas pontas, comprador e vendedor. E hoje em dia, nessa questão de proporção, a gente tem mais de 10 vezes a procura de cartas contempladas em comparação com o volume disponível de cartas que a gente negociar. Muito devido à questão da diferença. Todo mundo quer crédito barato. Sim. E quem descobre que o consórcio tem essa prerrogativa, vem procurar. Só que a gente não tem carta para atender todo mundo. Então, os nossos investidores estão bem tranquilos em relação a como é que eu vou vender minha carta? Já está vendida. Contemplou, vendeu. Legal, legal. Mas eu acho que a última pergunta assim, que eu queria te fazer, né? Como é que tu entende hoje a ideia do consórcio na relação de uma carteira de investimento? É de fato como uma diversificação, também como de fato investimento imobiliário? Queria entender agora uma pergunta mais íntima para ti. Então, eu vou contar minha história, pode ser que ressoe aí com o pessoal que está nos assistindo. O pessoal costuma se identificar muito. Eu comecei de uma forma diferente da que eu faço hoje e da que eu indico fazer. Porque eu comecei, como eu tinha contado, perdendo todo o meu dinheiro na bolsa. E naquela época, agora eu vou entrar então um pouco mais de detalhes, naquela época eu investia em ações de tecnologia, eu tinha Embratel, NET e CRT, que era a companhia telefônica aqui da região sul na época, depois virou Oi Telefônica, foi sendo uma divisão de negócios. E quando derrubaram as Torres Gêmeas, foi um dos setores mais impactados com a queda das torres. E eu perdi tudo. Aí eu pensei, preciso recomeçar. E todo o valor que eu tinha, todo o valor que eu recebia para investir, e eu sempre tive a prerrogativa de que a gente recebe o que a gente ganha com o nosso trabalho, investe uma parte e vive com o que sobra, e não o contrário. Não é investir o que sobra, é investe um percentual, 20%, 30%, e vive com o que sobra, encaixa um custo de vida no que sobra. Então, eu tinha um valor que todo mês eu investia e eu colocava todo ele em consórcio. Zero diversificação. Por quê? Porque no momento em que eu contemplasse a carta, eu ia ganhar uma bolada de uma só vez. E aí, essa bolada, esse monte de dinheiro que eu ganho na venda da carta contemplada, agora sim eu invisto em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa, uma estratégia bem distribuída entre os vários ativos. Então, a diversificação ela é o último almoço grátis. Diversificação é essencial. Só que quando tu está começando a investir, tu não tem o que diversificar. Sim. Então, eu concentrei.
concentrei no consórcio, e no momento em que eu tive a primeira contemplação e vendi, tinha lucro, eu comecei a diversificação com um capital já um pouco maior. O que eu faço hoje? A mesma coisa, só que nesse momento eu tenho clientes que já têm patrimônio investido, que é o caso dos investidores que a gente tem aqui na Natus. A gente já tem clientes com capital. E aí o que eu vejo, como o consórcio se encaixaria para esses investidores que já têm uma estratégia definida, que já têm os seus percentuais que ficam tranquilos com X% em ações, X% em renda fixa, X% em fundos imobiliários. Na carteira de ações tem os mais ousados com small caps, tem o pessoal mais tranquilo que vai só nas ações de dividendos. Mas tu pega uma carteira bem diversificada, onde o cliente de repente tem ali 20% do capital dele investido em fundos imobiliários, esses fundos pagam como reloginho. Todo mês entra aquele valor dos fundos imobiliários na conta. O que eu acho interessante fazer, em vez de pegar esses valores e reinvestir em novos fundos imobiliários, que tu vai reinvestindo migalhinha por migalhinha, coloque esse valor pagando um consórcio. Diversifica um pouco mais a carteira com um produto com alavanca que pode te trazer resultado melhor. Então, use esse rendimento mensal dos fundos imobiliários para pagar por cotas de consórcio. Seria a propriedade da carteira. A rentabilidade da carteira. Fundos imobiliários, renda fixa, o que pagar cupom regular, joga para pagar consórcios. Quando essa carta de consórcio contempla, ela vai ser vendida, vai botar um bom valor de volta na conta, e aí sim distribui entre os ativos que geram renda, e um investimento retroalimenta o outro. E com isso a gente tem uma velocidade maior de crescimento do patrimônio como um todo, porque o consórcio é a alavanca que acelera esse crescimento. Acho que é legal também, né? Agora fiquei pensando aqui, né? Quando a gente ter a contemplação, vai ser aquela, né? A gente pode sim usar carta, né? Exemplo, eu fiz ali 5 cartas, né? A gente fui contemplando ao longo do tempo, ao longo de 1, 2 anos, vai ter a vontade de vender, obviamente, né? Sim, mas sim. também a gente pode lembrar que também a gente pode usar no ramo imobiliário, aquela investidor entender daquela forma, né? Com toda certeza, porque a carta é uma carta de consórcio imobiliária de propriedade do cliente. A estratégia que eu uso em relação à contemplação, ela é bastante simples e ao mesmo tempo efetiva. As cartas que eu contemplo no primeiro terço do plano, então nos primeiros 5, 6 anos, eu vou vender elas com lucro. Porque é o maior lucro que tem, bota o dinheiro no bolso, redistribui nos investimentos tradicionais e refaz uma nova carta e vida que segue. Tem uma máquina rodando. As cartas que demoram mais do que 6 anos, 8 anos para contemplar, se a gente for vender ela, a gente ainda vai ter lucro. Mas a gente vai ter um lucro menor do que se a gente tivesse colocado aquele valor mês a mês numa boa renda fixa. Pouca coisa menor, mas ainda assim menor. Só que a gente pode ter um lucro maior ainda utilizando a alavancagem do consórcio, que é, por exemplo, pegando esse valor e comprando um imóvel, vai continuar valorizando, e cujo aluguel pague o restante das prestações. A gente acabou comprando um imóvel por uma fração do que ele vale, o resto vai ser pago pelo inquilino. Quando a gente calcula o quanto isso forma de patrimônio nos anos seguintes, a gente tem muito mais do que se a gente pura e simplesmente vendesse aquela carta, ou que se tivesse investido aqueles valores mensais de uma maneira mais tradicional. Então, essa também é outra alternativa. E tem gente que não quer investir em imóvel, não quero me envolver com imóvel, não quero saber disso. E mesmo para essa estratégia de utilizar a alavanca da carta a seu favor funciona. Porque quando a gente contempla o consórcio, automaticamente aquele valor do crédito integral
fica aplicado em um fundo de renda fixa. Então, supondo que a gente levou 5 anos para contemplar uma carta de R$100 mil, ela passou por correções do INCC ao longo desses anos, e ela já está em 200 e poucos mil. E a nossa prestação está ali em R$1.200. Essa carta de 200 e poucos mil que a gente acabou de contemplar com 5 anos paga, rende sobre 200 mil. Mas a gente não pagou nem metade disso. Então, a gente investiu, de repente, 60, 70 mil, mas está tendo rendimento sobre 200. Ela rende o CDI? Ela rende o CDI já líquido de imposto de renda, porque ele é descontado na fonte. Então, é mais ou menos o CDI. Em relação à carta, ela pós-contemplação, ela tem que ter um prazo para ser usada? O investidor pode... Não, na hora que contemplou, pode já dar entrada no processo de aquisição de um imóvel, não tem nenhum prazo, nem mínimo, nem máximo. Enquanto não utilizar, ela fica rendendo. Quando utilizar, pode começar no dia seguinte ao da contemplação. Já tem o poder do dinheiro à vista, de fato. Exatamente. Perfeito, Fabrício. Acho que queria agradecer pelo teu tempo, né, pela disponibilidade dessa conversa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, vida Natos. Gostaram desse bate-papo? Vou deixar aqui o convite para a gente conversar sobre o seu futuro financeiro. É só apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo agora na tela ou clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Não deixe de seguir a Netos Capital em todas as redes sociais e também seguir o Fabrício em todas as redes dele. Até a próxima.